E começamos há 2 anos atrás apenas a parte de música de câmara, e já temos 100 obras no nosso catálogo. O nosso catálogo é publicado em papel e está também online para quem quiser ver. Para vocês terem ideia, esse banco de partitura, com esse total de obras, abrange um total de 76 compositores até agora. Já alugamos 211 materiais de orquestra. Para quem não está habituado com o dia a dia da vida musical, normalmente nós vendemos a partitura, mas o material de orquestra, durante os primeiros 70 anos da vida do compositor, nós alugamos o material de orquestra. Esse aqui é o processo. Então, nós já alugamos 211 obras e já vendemos 566 obras. Para vocês terem uma ideia, já temos 12 orquestras internacionais nos Estados Unidos e na Europa que são nossos clientes e que compram ou alugam material na Academia Brasileira de Música. No Brasil, todas as orquestras já têm como referência a Academia Brasileira de Música. Então, o maestro já sabe que pode encontrar lá um material de qualidade e adquire esse material da Academia Brasileira de Música. Em suma, para terminar, e vou terminar bem antes, eu quero dizer que o papel da Academia é uma instituição privada, nós não temos nenhuma burocracia, nós resolvemos, às vezes, as coisas por telefone, numa manhã, coisa que, às vezes, pode levar, numa burocracia mais pesada, 6 meses. Com pouco recurso, temos realizado um trabalho de divulgação da música brasileira, de promoção do músico brasileiro, do artista brasileiro, do registro dessa atividade e da recuperação da memória musical brasileira, e que está disponível para o pesquisador, para o intérprete, para o estudante, tanto do Brasil como de qualquer parte do mundo. Muito obrigado. Bom, obrigado, maestro Ricardo Takuchian. Vou aproveitar aqui alguns minutos que ele não aproveitou da palestra dele, para dizer o seguinte: o trabalho desenvolvido pela Academia Brasileira de Música é um trabalho que eu julgo atualmente exemplar e fundamental para a música brasileira. É importante frisar que a Academia Brasileira de Música, que foi fundada por Villa-Lobos em 1945, até mais ou menos o final da década de 90, não tinha esse tipo de iniciativa, ou seja, o relacionamento da academia com o meio musical brasileiro e, principalmente, com o meio musical produtivo brasileiro era bem menor. Todas essas iniciativas, ou a maioria dessas iniciativas da Academia Brasileira de Música, começaram, o maestro Ricardo Takuchian me corrija se eu estiver errado, durante o primeiro mandato do maestro como presidente da academia. Então, é importante frisar a importância, muitas vezes, da gente ter a pessoa certa no lugar certo, no momento certo, para que as iniciativas possam realmente ser colocadas em prática e gerar esse tipo de iniciativa que a academia hoje em dia tem. Ou seja, a academia hoje em dia é uma instituição fundamental na vida musical brasileira. Talvez mais pudesse dizer o endereço eletrônico da academia, que é onde todos esses produtos estão disponíveis, inclusive a bibliografia musical. abmusica.org.br, www, etc., abmusica.org.br. Tá?
Nesse site da Academia, vocês encontrarão a bibliografia musical brasileira, todos os catálogos, a indicação de publicações, né? E a Academia Brasileira de Música fica naquilo que nós, músicos, aqui consideramos a verdadeira cidade da música, que é a área compreendida entre Lapa, né, Cinelândia, Largo da Carioca, que é onde se concentram algumas das principais instituições musicais cariocas, inclusive a Academia Brasileira de Música, que é na Rua da Lapa. 120, 12º andar. 120 e 12º andar. Tá na lá, já entrou no ar. Já entrou. Então, aqui vocês têm o site da Academia. Vocês não perdem tempo, hein? É assim que tem que ser. Bom, então, vamos passar agora então, para o segundo palestrante do dia, que é o Manuel Aranha Correia do Lago. Manuel Correia do Lago tem uma dupla formação de economista e músico. Ele bacharelou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e detém um mestrado pela Universidade de Princeton. Trabalha desde 1980 na área de exportação de café e, em 1996, fundou a empresa Valorização Empresa de Café S.A., da qual é um dos diretores. A partir de 99, começou a publicar textos na área da musicologia, em revistas como a Brasiliana, a Latin American Music Review, da Universidade do Texas, e na Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras. Em 2005, recebeu menção honrosa da Academia Brasileira de Música pelo trabalho Em Torno do Guia Prático de Heitor Villa-Lobos, que foi apresentado ao concurso José Maria Neves de Monografias. Em 2005, ele concluiu o doutorado em musicologia na Unirio, ganhando em 2006 o prêmio CAPES na área das artes, pela tese intitulada O Círculo Veloso Guerra e Darius Milhaud no Brasil, Modernismo Musical no Rio de Janeiro, antes da Semana de Arte Moderna. O trabalho que o Manuel Correia do Lago vai apresentar é intitulado Pesquisa Musical e Acervos no Rio de Janeiro. Manuel, por favor. Obrigado. Queria agradecer a apresentação do professor André Cardoso e o convite que muito me honra de fazer essa palestra aqui hoje. A apresentação do professor Takuchian colocou em evidência o salto percorrido pela instrumentação da pesquisa musical do Brasil, sobretudo aqui, né? Aqui. Sobretudo se a gente medir a distância percorrida entre o que talvez foi o primeiro grande salto, que foi a publicação da bibliografia musical brasileira em 52 por, enfim, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Mercedes Reis Pequeno e Cleófilo Persson de Matos, e a transformação disso nessa bibliografia da ABM, que é um instrumento extraordinário e que, além de ser um instrumento extraordinário, também permite a integração com, enfim, com o sistema do Rio. O que eu vou procurar focalizar nessa palestra, que é mais talvez um bate-papo do que uma palestra, é o acesso a um tipo de documentação musical, que é aquela representada por partituras manuscritas e impressas em alguns acervos que eu julgo particularmente ricos do Rio de Janeiro, e focalizando mais o que esses acervos têm de música do século XIX e XX. Eu vou parafrasear um pouco o velho Pierre Larousse, que, quando fez seus primeiros dicionários do século XIX, dizia que um dicionário sem exemplos era um esqueleto. Então, vou, evidentemente, talvez pontuar uma ou outra descrição desses acervos com aspectos que foram vivenciados ao longo da pesquisa. A primeira coisa que eu queria ressaltar é a extraordinária riqueza dos acervos musicais no Rio de Janeiro, por mais que seja um fato conhecido. Se a gente olhar o Brasil como um conjunto, existem vários acervos musicais muito importantes. Quer dizer, São Paulo
com a biblioteca do velho Conservatório de Artes Dramáticas, o IEB da USP com o Arquivo Mário de Andrade e hoje em dia Guarnieri, Mignoni, tantos outros. Na área da música popular urbana, a coleção Tinhorão no Instituto Moreira Salles, sempre atender uma lista exaustiva, mas não posso deixar de mencionar a coleção Kurt Lang em Minas Gerais. Mas, apesar dessa riqueza grande, o Rio de Janeiro realmente é extraordinário, como disse há pouco o professor André Cardoso, quer dizer, há um pequeno perímetro no centro do Rio de Janeiro que concentra realmente uma quantidade extraordinária de acervos e a pessoa se sente quase como se estivesse frequentando um campus universitário tão próximas umas são das outras. Enumerando apenas algumas, evidentemente, o arquivo máximo do Brasil, que é em música, que é o Departamento de Música da Divisão de Música da Biblioteca Nacional, a biblioteca da Escola Nacional de Música, a do Conservatório, naturalmente, e certamente o MIS, uma coleção extremamente rica e bem organizada que eu tive o prazer de frequentar aqui no CCBB, que é a coleção Mozart de Araújo. E, saindo do centro, temos, evidentemente, o Museu Villa-Lobos, temos a biblioteca da minha alma mater, que é a Unirio, e, enfim, então, trata-se de um universo extremamente amplo e onde, por exemplo, o trabalho feito pela academia de transformar manuscritos e obras não editadas em partituras consultáveis tem, enfim, permitido retirar muitas dessas obras de um mero arquivamento. Mas, então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre, basicamente, 4 arquivos que eu conheço melhor: a Biblioteca Nacional, a Mozart de Araújo, a Unirio e o Museu Villa-Lobos. A pesquisa na Biblioteca Nacional, em matéria de partituras, quer dizer, todos sabemos, na área de música, que ela é de uma extraordinária abrangência e, digamos, ela é uma referência para, enfim, para toda a pesquisa musical no Brasil. Um exemplo é quando a gente olha a colaboração entre a Biblioteca Nacional e o Museu Villa-Lobos, em que todo o acervo de partituras do Museu Villa-Lobos está, enfim, copiado também na Biblioteca Nacional. A gente vê que ainda existem progressos a serem feitos. Por exemplo, quando a gente olha a obra do Henrique Oswald, tão importante na nossa cultura, e da qual, claro, a Biblioteca Nacional tem um acervo rico, mas existem numerosas obras dele em manuscrito que estão, por exemplo, no Arquivo Nacional, que são cópias únicas e que estão, quer dizer, a ópera Il Neo, enfim, uma série de outras obras que não tem duplicação em outros arquivos. A coleção Mozart de Araújo é extraordinariamente rica, tanto na área da música de concerto brasileiro quanto na área da música popular, e ela tem uma organização que facilita muito o acesso. Por exemplo, quer dizer, existem caixas para os diversos compositores ou para os diversos gêneros. Então, por exemplo, se alguém se interessa pela obra de Francisco Braga,
encontrará quase toda a obra de Braga que foi editada no Brasil e encontrará também manuscritos. Esse padrão, obras impressas no Brasil e manuscritos, é quase uma constante na Mozart de Araújo. É difícil percorrer um arquivo de compositor que não tenha isso. Para um exemplo de espaços ainda não prospectados, por exemplo, a Mozart de Araújo tem uma versão manuscrita das danças africanas do Villa-Lobos, que foram feitas para piano e transcritas para orquestra, mas ela tem, por exemplo, a versão para octeto, que por exemplo, não está, quer dizer, em princípio, não está localizada. E esse padrão que se aplica ao Braga, ao Villa-Lobos, existem também manuscritos de Guarnieri, de Mignone, de Luciano Galé. Uma riqueza particularmente forte da Mozart de Araújo, e aí eu tive essa experiência num trabalho de pesquisa em torno das fontes do Boeuf-sur-le-Toit, do Milhaud, que utiliza mais ou menos algumas dezenas de músicas populares brasileiras publicadas antes de 1919. Eu pude verificar na Mozart de Araújo como, primeiro, a riqueza da indústria editorial brasileira, quer dizer, a variedade da indústria editorial brasileira no final, quer dizer, entre o final do século XIX e início do século XX, aliás, o que já tinha sido extraordinariamente bem documentado pela Mercedes Reis Pequeno, no artigo dela sobre impressão musical no Brasil, na Enciclopédia de Música. E lá a gente vê que enfim, cada um daqueles compositores estão classificados, e a forma como estava organizada a biblioteca permitiu que facilitasse imensamente o trabalho de pesquisa e a identificação de uma série de músicas. O Museu Villa-Lobos me parece extraordinário, não só pelo aspecto das partituras de Villa-Lobos, mas talvez por uma dimensão a ser mais explorada, que é a correspondência dele. Há uma certa frustração, porque tem muito pouca correspondência antes de 1935. Mas a maior parte quer dizer, uma grande parte da correspondência do Villa-Lobos, sobretudo a estrangeira, contém documentação muito importante, não só sobre Villa-Lobos, mas sobre compositores que escreveram para ele. Então, por exemplo, um pesquisador de música francesa lá encontraria 4 cartas do Varese, encontraria talvez 20 cartas do Florent Schmitt, cartas do Paul Le Flem. Então, me parece que essa é uma dimensão que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que os acervos brasileiros, ou do Rio, se prestam, muitas vezes, a um espelho ativo da maneira de se contar a história da música, em que nós não somos apenas o lado influenciado, mas nós somos um lado participante e influente. Então, e também chama a atenção para um outro aspecto, é o potencial que acervos como esses, aí se aplica ao Museu Villa-Lobos como a outros, se prestam a um intercâmbio enriquecedor com outras entidades de pesquisas no exterior. Por exemplo, certamente, quer dizer, existem correspondências ativas e passivas. Por exemplo, um exemplo tem um grande instituto em Veneza, que é a Fundação Cini, Giorgio Cini, que tem, por exemplo, todo o acervo do Alfredo Casella. As cartas que se encontram no Museu Villa-Lobos têm, evidentemente, toda a sua correspondência na Fundação Cini. Então, pode-se
quer dizer, eu penso que esses acervos criam, além do mais, nessa inserção internacional que o maestro Takuchian tão bem ressaltou, criam um potencial de diálogo com outras instituições em pé de igualdade pela riqueza de reciprocidades, enfim, que pode haver em arquivos como esses. Quanto a eu também não posso deixar de falar no arquivo da Unirio, que a Isabel Grau com tanta paciência acompanhou as minhas pesquisas alguns anos atrás. Eu tinha feito uma pesquisa sobre a coleção de partituras da cantora brasileira Vera Janacopoulos, que teve um papel extremamente importante na música moderna nos anos 20, amiga do Stravinsky, Faia, Prokofiev, e teve um papel importante na carreira do Villa-Lobos também. Enfim, por circunstâncias diversas, a Vera Janacopoulos, que morava na França, foi surpreendida pela Segunda Guerra Mundial. Então, ela perdeu, enfim, ela tinha um apartamento na Europa e tudo. E o que sobra delas é uma extraordinária coleção de partituras que está na Unirio e muito bem cuidada na Unirio. Essa coleção, por exemplo, além de uma documentação importante sobre música brasileira, por exemplo, tem manuscrito do Galé, tem manuscrito do Braga, da Virgens Mortas, para canto e orquestra. Contém também várias obras, quer dizer, algumas obras não catalogadas. O exemplo mais impressionante é uma transcrição do Prokofiev, dedicada a Vera Janacopoulos, que está em manuscrito lá, e que é uma obra, enfim, não catalogada. De Villa-Lobos tem manuscritos únicos, por exemplo, a transcrição para orquestra da viola, das miniaturas. Tem 2 magníficos manuscritos do Stravinsky, de obras, quer dizer, de obras dele, para as quais a Vera Janacopoulos havia encomendado a transcrição para a orquestra. Tem um caso extraordinariamente interessante, que é um manuscrito dos Pribautki do Stravinsky, em que o copista, em 1920, está assinado Heitor Villa-Lobos, Rio de Janeiro. E um dos aspectos que eu acho que a biblioteca, o acervo da Unirio apresenta, de novo, a questão do diálogo. Então, por exemplo, a Fundação Paul Sacher, de Basileia, tem as cartas da Vera Janacopoulos trocadas com Stravinsky em torno da encomenda, por exemplo, dessas transcrições que aí estão, do Tillembaum e da Pastoral. Há um arquivo Manuel de Faia, em Granada, que tem numerosas cartas da Vera Janacopoulos. Tem o Instituto Prokofiev, em Londres, que também tem muita documentação sobre ela, e o acervo da Unirio tem relevância para essas instituições. Então, eu talvez focalizasse como resumo 3 pontos principais. O primeiro é que, apesar da riqueza de cada um desses acervos, deu para constatar, sobretudo na parte de a coleção de música editada no Brasil no século XIX e XX, que nenhum acervo tem a totalidade da coleção de cada editora. E hoje em dia, realmente, com as facilidades da tecnologia, quer dizer, a possibilidade de consolidar isso num projeto, enfim, informático de
de CDs que tivessem essa, digamos, essa relação completa. É uma coisa perfeitamente factível, fazendo, quer dizer, complementando, buscando as complementaridades que existem entre esses arquivos. O segundo aspecto é o que esses acervos representam de potencial de diálogo com outras instituições e de enriquecimento delas próprias através da descoberta de material complementar em outras instituições brasileiras e estrangeiras. E, por último, um aspecto que é um mero complemento que o professor Takuchian falou mais cedo, que é que, quando, nesse trabalho tão importante da academia, de fazer um banco de partituras, a gente constata que são muito, muito numerosas as obras brasileiras de compositores importantes que ainda estão em manuscrito. Eu penso particularmente no Luciano Galé, no Henrique Oswald, no próprio Glauco Velasquez. Então, quer dizer, então eu penso que nós temos perspectivas muito favoráveis e muito positivas, porque eu acho que existem mecanismos funcionando que permitem, enfim, fazer essa prospecção. E eu diria que, quer dizer, que é quase uma mineração de aluvião. Quer dizer, a pessoa entra na escola de música, tem um primeiro ato completo de uma ópera do Glauco Velasquez, é verdade que é na forma canto e piano, a Senhora Beatriz, tem obras do Braga e do Galé não editadas. Então, eu vejo com muito otimismo, graças às tecnologias, graças a essas iniciativas da Academia de Música, de que esses acervos estarão integrados a não só uma documentação durável, de qualidade, como também poderão se transformar em música real que possa ser executada. Muito obrigado. Obrigado, Manuel, pela palestra. Também vou complementar aqui, me permita, nos minutos que você não utilizou de sua palestra, eu queria ressaltar 3 pontos da palestra do Manuel, que diz respeito exatamente a esses acervos cariocas, né? Especificamente cariocas, porque são todos aqui muito próximos a nós. Primeiro, aquilo que eu falei sobre a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, né? Me referindo à Academia Brasileira de Música, ao Márcio Takuchian. E que também a Biblioteca Nacional teve essa pessoa, que foi Mercedes Reis Pequeno. Pioneiramente, né, Dona Mercedes teve a preocupação, né, de, sabendo da existência desses outros acervos no Rio de Janeiro, se não me engano, nos anos 60 e 70, Mercedes teve a preocupação de preservar esses acervos, cópias desses acervos na própria Biblioteca Nacional. Então, por iniciativa dela, por exemplo, uma parte do acervo da Escola de Música da UFRJ, especificamente a coleção de manuscritos do Padre José Maurício, é reproduzida na forma de microfilmes na Biblioteca Nacional, que muitas vezes os pesquisadores, desconhecendo essa informação, vão direto no manuscrito em papel, quando ele já está, já há quase 40 anos, duplicado na forma de manuscrito na Biblioteca Nacional. Então, o papel de Dona Mercedes foi muito importante. Ela não só duplicou o acervo da Escola de Música, uma parte, né? Mas como também o acervo do Cabido Metropolitano, que é o acervo que guarda a coleção de obras sacras que foram executadas durante todo o século XIX na Catedral do Rio de Janeiro, que também tem muita obra do José Maurício, Marcos Portugal, e que tem também cópia em microfilme na Biblioteca Nacional, por iniciativa de Dona Mercedes. O segundo aspecto que eu
quero ressaltar da palestra do Manuel, que eu julgo importantíssima, quando ele falou, por exemplo, citou o acervo do Henrique Oswald no Arquivo Nacional, que, de fato, complementa os outros acervos, né, do Henrique Oswald, mas eu chamo a atenção para a perda de acervos musicais que o Rio de Janeiro teve nos últimos anos. Por exemplo, o próprio Henrique Oswald. Toda a parte do acervo do Henrique Oswald, de manuscritos musicais e a documentação, cartas do Henrique Oswald com todas as pessoas que ele conheceu, foi um compositor que viveu mais tempo na Europa do que no Brasil. O Rio de Janeiro perdeu esse acervo e foi para São Paulo, está atualmente no IEB, na Universidade de São Paulo. Também o acervo de Francisco Mignone, que, apesar de paulista, viveu mais tempo no Rio de Janeiro, né? Aqui fez sua carreira e foi professor também da Escola de Música da UFRJ, e que o Rio de Janeiro não conseguiu segurar esse acervo do Francisco Mignone e também está todo na USP, em São Paulo. Então, isso eu julgo um aspecto fundamental, que é a preservação desses acervos originalmente cariocas no próprio Rio de Janeiro. Para isso, há que se ter uma política de incentivo à compra, né, e ao estabelecimento desses acervos aqui no Rio de Janeiro, guardando, óbvio, os direitos dos herdeiros, né, e tudo mais, que muitas vezes não tem condição de preservar, né, nas condições que o acervo merece, e, enfim, optam por aquilo que lhes é mais prático. Nesse caso, foi o acervo ser encaminhado para São Paulo. Antes ir para São Paulo do que o acervo se perder, mas, de qualquer maneira, esses acervos deveriam, acredito, estar aqui no Rio. O de Luiz Heitor, que foi para os Estados Unidos. O maestro Takuchian lembra que um dos ícones da musicologia brasileira, que é o Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que trabalhou muitos anos na OEA, que criou a cadeira de folclore na antiga Escola Nacional de Música, todo o acervo dele sequer veio para o Brasil. Ele lembra que foi para os Estados Unidos, não é? Porque foi comprado por uma universidade americana. Então, isso é um aspecto que eu julgo fundamental na preservação dos acervos, é que os acervos permaneçam, primeiro no Brasil e, em segundo lugar, no local onde eles foram gerados e criados. Enfim, vamos passar agora, então, para o terceiro trabalho, que é do Paulo, está aqui, sobre o canal Funarte. É Paulo César Soares, que vai fazer a palestra sobre Canal Funarte, um novo olhar sobre a informação na internet. O Paulo César, ele é atualmente editor e coordenador artístico do canal e da rádio virtual Funarte, da Fundação Nacional de Arte. Ao longo dos 30 anos de profissão, teve diferentes funções na área da arte, com ênfase na música popular, atuando como diretor e produtor artístico de discos, shows e eventos, criação e produção artística de projetos culturais e gestão cultural na área dos órgãos públicos nas esferas municipal, estadual e federal. Atuou também como ator na televisão e é apresentador de programas musicais no rádio. A palestra do Paulo, resumidamente, será sobre o canal Funarte, que é o primeiro veículo de comunicação da Fundação Nacional de Arte, que nasceu com o objetivo de cumprir uma das missões prioritárias da instituição, que é a difusão da música, das artes cênicas e das artes visuais. Em formato especialmente criado para a rede mundial de computadores, a programação explora os mais diversos recursos multimídia da web, acompanhando as transformações proporcionadas pelas novas tecnologias da informação. Grande parte do conteúdo do canal Funarte é elaborada a partir do acervo do Centro de Documentação e Informação em Artes, do SEDOC, já estando disponíveis 1.100 fotografias com ilustrações de acervos sobre teatro no Brasil, que foram digitalizados pelo projeto Brasil Memória das Artes, patrocinado pela Petrobras. Bom, enfim, para descrever o acervo, ao invés de eu ler o resumo, que é um pouquinho extenso, eu deixo para o próprio Paulo, óbvio, que vai falar para vocês nos próximos 40 minutos. Paulo César, por favor. Bem, bom dia a todos, e não posso deixar de começar
em dizer que é uma honra estar ao lado de vocês, André, Manuel e Ricardo. E acho que hoje, nesta manhã, aqui nesse centro de cultura tão importante, eu acho que o canal Funarte começa um processo de consolidação. Queria agradecer muito a Márcia Cláudia, a nossa Mary, e também a Helena Ferrez pelo convite, a oportunidade de poder estar explicando para vocês, conversando um pouco com vocês sobre como é essa experiência da construção do canal Funarte. Quando nós estávamos conversando sobre a questão do nome que nós íamos dar a essa conversa, vamos dizer assim, e esse debate, né? Canal Funarte, um novo olhar sobre a informação na internet, me remeteu à seguinte questão. Há alguns anos atrás, no final dos anos 90, o governo federal, a Funarte, a Fundação Nacional de Arte, é uma fundação do governo federal, pertencente ao Ministério da Cultura. Eu, hoje, tenho 52 anos, eu entrei lá com 22 anos. E sempre prestei muita atenção, porque eu estou falando dentro de um ambiente onde vocês são os especialistas. Eu acho que, na verdade, eu sou um colaborador, um produtor cultural. Talvez, naquela ocasião, como não tínhamos nem faculdade na produção cultural, falava-se em ser um agitador cultural. Então, eu acho que eu comecei pegando bons exemplos de pessoas que se preocupavam com programas e projetos voltados para políticas culturais, quer dizer, projetos que pensam a questão da